Tem uma reportagem da Folha aqui aberta no nosso telão para a gente falar sobre a posição adotada pelo BRICS. O Brasil barrou o convite à Venezuela para ser novo parceiro do BRICS. Maduro chega de surpresa à cúpula. O Brasil vetou informalmente a adesão, a admissão da ditadura venezuelana como país parceiro do BRICS, a nova categoria de associação, que é a grande novidade dessa reunião que ocorre, portanto, em Kazan, na Rússia. Caracas ficou de fora da lista de 12 países, a Venezuela, que serão convidados. Segundo a Folha, apurou junto a negociadores, são eles, por região do mundo, Cuba e Bolívia, Indonésia e Malásia, Uzbequistão e Cazaquistão, Tailândia e Vietnã, Nigéria e Uganda e Turquia e Belarus. A relação que está sendo costurada pela presidência russa do bloco ainda não é final. Pode haver surpresas na reunião dos chefes de Estado e de governo que ocorre amanhã, quarta-feira. É um grupo mais equilibrado do que o aprovado na expansão do BRICS de 2023, em termos de representação regional e política. O sinal mais forte sobre a possibilidade de a Venezuela voltar ao jogo ocorreu com a chegada não anunciada de Nicolás Maduro a Kazan. Você está vendo aí a imagem. Ele deve ter uma reunião bilateral com Vladimir Putin já amanhã, quarta-feira. Uma sinalização dessa incerteza foi dada pelo assessor presidencial russo, Yuri Okachov, que, ao ser questionado sobre o tema pela TV estatal Canal 1, disse o seguinte, abre aspas, agora, para ser sincero, são 13 os parceiros. Ele não nomeou ninguém, mas o suspense está no ar, está mantido com essa fala do representante russo. Segundo um diplomata, a Argélia voltou ao páreo também. Até então, ela e o Marrocos estavam sendo excluídos porque os dois países do norte da África são rivais, viscerais. Mas isso pode mudar. No ano passado, por exemplo, Irã e Etiópia entraram na primeira grande expansão do BRICS na última hora, e uma operação que demonstrou, aliás, o poder da China, a maior potência do grupo, criado em 2006, com Brasil, Rússia e Índia e África do Sul, que ingressou em 2010. Professor Leonardo Trevisan está aqui conosco, professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, boa noite. Nos conte a sua análise, porque esse redesenho do mapa político mundial está trazendo algumas movimentações curiosas, A China ganhando destaque, o Brasil tentando se equilibrar ali, porque a depender, por exemplo, das eleições dos Estados Unidos, por exemplo, se o Trump ganha, esse jogo muda, professor? Muda bastante, Bom, boa noite, Diego, Thales, Ricardo, boa noite Boa a vocês. noite. Nós temos aí uma situação que é curiosa, Essa chegada do Maduro, meia não prevista, eh, de repente, Ela tem um recado, Ela está embutida um recado. Os interesses do anfitrião. A Rússia tem interesses específicos na questão Venezuela. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a tua pergunta é qual é a importância, qual é a relevância desse acordo, A relevância desse acordo, de algum modo, é deixar muito claro que o Ocidente não reina sozinho. Diego, aquela coisa que foi produto do final da União Soviética, que até de alguma forma o Putin foi assimilado pelo G7, que virou G8, acabou. Nós tínhamos uma potência que era absolutamente hegemônica e nós temos uma potência desafiante. Esse é o ponto. A China é claramente uma potência que está desafiando o poder e desafiando com cacife. Quando a gente olha para os BRICS, sem a expansão que nós temos, os BRICS, que está contado, agora com essas 6 que chegaram aqui, Irã, ele já é da ordem de 37% do PIB mundial. Eu vou repetir o número, 37%. Pelo poder de paridade de compra, que é o que interessa. Pelo mesmo critério, o G7 tem apenas 30,5%. Ele já é maior. Quando nós olhamos para a população, representa 45% da população do mundo. O jogo virou, Diego. Quando a gente olha para esse quadro, de alguma forma, a China está construindo em torno dela um grupo muito significativo de desafiantes de uma realidade internacional. Quando a gente antes falava de sul global, a gente tinha pouca referência dele com peso político e econômico. Isso acabou. É bom a gente ter sempre presente
que 140 países no mundo, a ONU tem 191, 140 países do mundo têm corrente de comércio, soma de importação e exportação, maior que com a China do que com qualquer outro. Nem nos sonhos dos imperialistas ingleses do século XIX eles pensaram um tamanho desse de poder. É essa a questão. Então, Professor, nós temos o, esse quadro novo, né? Por favor, Thales. professor, o Kennedy Alencar, o senhor falou aí na questão do Maduro ter aparecido de surpresa. O Kennedy Alencar disse hoje no programa Análise da Notícia que o Putin tinha preparado uma cilada para o Brasil, Sim. que era botar a Venezuela no grupo e que o Lula desmanchou essa cilada. O senhor acha isso? Havia uma cilada para o Brasil e o Lula desmanchou? É possível que sim, né? Porque atrás do fenômeno Venezuela, Thales, quando a gente fala Venezuela, a gente tem que entender uma outra palavra quando a gente fala Venezuela. Venezuela não é Venezuela, Venezuela é petróleo. Então, quando nós pensamos em petróleo, nós temos que entender os interesses russos nisso. O que está se desenhando, o que tem embaixo do chão da Venezuela é uma reserva petrolífera maior do que a da Arábia Saudita, né? Quando você fala de reserva petrolífera, você está falando de preço de petróleo, você está falando de concorrência. É isso que interessa aos russos. Os russos não podem permitir que se desenhe um tipo de equação, um tipo de acordo em torno da Venezuela sem a participação deles. Eles já deixaram isso bem claro, inclusive rompendo certos limites, Thales, muito sensíveis. Os russos armaram a Venezuela. Isso é ponto pacífico. É bom a gente lembrar que no auge da crise, há 2 anos atrás, na pressão forte sobre a Venezuela, que deu até no acordo de Maracaibo, toda essa pressão, no meio dessa pressão, um avião militar russo com carga militar pousou em Caracas sem que ninguém soubesse. É bom lembrar isso. É bom lembrar que a Venezuela, quando foi pensado em uma ação militar que o governo americano queria em Colômbia, Brasil e tudo mais, em plena era Bolsonaro aqui, o freio dessa ação foram os mísseis S-300 que a Venezuela recebeu, o que na prática dá um poder de equilíbrio para a Venezuela militar em relação ao resto muito sensível. Recebeu da Rússia. Aham. Quando a gente olha para esse quadro, a Rússia vamos dizer desta forma, não é? Ele tem na Venezuela um parceiro promissor para marcar presença na América Latina, marcar presença nos acordos de petróleo. O que está em jogo na Venezuela é exatamente isso. Não nos esqueçamos que Maduro não recebe todas as sanções norte-americanas porque ele permitiu e acertou a entrada de 2 petrolíferas americanas na Venezuela, a Chevron e a Repsol. Boa. Então, Couto, ah, esse jogo é sutil.